Amém. Abra no livro de Salmos, capítulo 1. Esta noite vamos continuar o nosso tema, atitudes do cristão em tempos de crise. E essa crise que eu digo não é só crise econômica, você pode tomar como uma crise familiar, uma crise social, uma crise de identidade espiritual, uma crise financeira, uma crise de relacionamento. Atitudes do cristão em tempos de crise. E nós vamos ler na palavra algumas coisas que nos ajudam a entender o propósito de Deus. Quantos prestaram atenção na oração que eu fiz? Amém ou não amém? Qual que é o nosso problema? De muitos espiritualizam todas as coisas, outros materializam todas as coisas. Nem tudo é espiritual, como nem tudo é físico. O segredo é o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nós encontramos na palavra, porque a palavra ela repara arestas, ela cuida, ela limpa, ela transforma, ela edifica a nossa vida. A palavra ela tem que trabalhar comigo, e eu tenho que deixar com que a luz da palavra trate comigo, em três sentidos: na edificação, no consolo e na exortação. A terceira parte talvez seja mais difícil, mas é a forma onde Deus vai fazer com que as palavras saiam da Bíblia e entrem e desçam ao coração, ao espírito. E isso é tremendo, porque a Bíblia diz que a letra mata. Tem muita gente que está cheio da letra, irmãos. Conhece a letra, conhece tudo, mas não tem o Espírito. O Espírito é o que transforma, porque o Espírito é a revelação. Revelação quer dizer rema, quer dizer mudança de vida, mudança de comportamento. A palavra, ela tem que produzir rema em minha vida e em tua vida, ao ponto de nos transformar de glória em glória, e nós recebemos a revelação do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Talvez você diga: pastor, eu só conheço um texto. E talvez seja o único texto que você saiba de cor. Mas se esse texto é rema na tua vida, vale mais do que você conhecer a Bíblia inteira. Porque a Bíblia, ela é praticada na revelação do Senhor. E a porta da revelação está aberta. Falei sobre isso quinta-feira, lembra? A porta da revelação está aberta e ela não pode se fechar. E isto mostra o quê? Que o Espírito Santo quer nos revelar a palavra. A palavra, ela tem o sentido de nos transformar. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Filho. Ou seja, quanto mais eu busco a palavra, mais eu me pareço com Jesus, mais eu me pareço com o Senhor, mais eu sou renovado, mais a minha vida recebe inspiração, recebe motivação, mais eu estou firme nas promessas do Senhor, mais eu estou firme, inabalável, perseverante, aleluia. A Bíblia diz: sede pois firmes, constantes, inabaláveis na obra do Senhor. Porque para o Senhor o seu trabalho não é em vão, aleluia. Isto quer dizer, meu amado e minha amada, que quando estamos firmes no Senhor, a palavra nos transforma de glória em glória, nós somos renovados, e a palavra, ela é o nosso alimento, a palavra, ela nos enche, a palavra, ela nos alimenta, ao ponto de nós nos transformarmos de glória em glória, e aquilo que eu achava eu não acho mais, aquilo que eu pensava eu não penso mais, porque agora é Cristo em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo na fé do Filho de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a palavra que entra em minha vida, entra em tua vida, e nos faz sair do meio da crise, aleluia. No livro de Salmos aqui, diz assim: bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. Eu oro para que você saia daqui nesta noite com prazer, com alegria. A Bíblia diz nos Salmos ali: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prazer, prazer é vida, prazer é nós deixarmos as coisas que para nós é importante, para dizer: Deus, Tu és o mais importante, Tu és a primazia. Eu tenho prazer antes de tudo, irmãos, é o prazer. O prazer vai gerar o entendimento, vai gerar revelação, como disse, e digo mais: o prazer em Cristo gera intimidade. Intimidade com o Senhor, ao ponto de eu estar com o Senhor orando e buscando e ser íntimo de Deus. Quantos querem ser íntimos de Deus?
Intimidade. Intimidade é prazer. E ele diz assim: na lei do Senhor, está falando a palavra, e nesta palavra medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é de água, é de águas. Deus não tem uma água para te abençoar, Ele tem fontes de águas para te abençoar. Mas para isso a tua árvore tem que estar plantada. Ou seja, toda árvore só dá fruto se tiver plantada. Árvore plantada junto a ribeiros, rios de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Eu aprendo duas coisas aqui: águas, palavra. Água, Jesus disse: vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Água, lavagem, transformação, bênção, purificação. E depois ele diz assim: a qual dá o fruto no seu tempo. E o tempo na palavra original está falando de Kairos. O que é Kairos? O tempo de Deus. Eu estou ligado na palavra, eu tenho prazer na palavra, eu entrego minha vida à palavra. A palavra é a água que me limpa, me restaura, e no tempo dele as bênçãos vão me alcançar. E no seu tempo, olha o que ele diz aqui, olha que tremendo: dará fruto, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Ou seja, a prosperidade vai vir, mas não vai vir do jeito que eu quero, do jeito que você quer. A prosperidade vai vir, mas não vai vir no dia que eu quero, nem no dia que você quer. É quando nós colocamos o prazer na lei do Senhor, entregamos a vida ao Senhor, deixamos com que as águas da palavra nos limpa. Isso vai trazer revelação, isso vai trazer intimidade, isso vai trazer limpeza e vai trazer o Kairos de Deus. E neste tempo haverá prosperidade, e a prosperidade vai trazer o quê? O bem-estar para a glória do Senhor em nossas vidas. Mas depois ele diz assim: não são os ímpios assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Sabe, irmãos, tem muita gente que está espalhando, não está ajuntando. E a Bíblia diz que aquele que não ajunta, o crente, ele tem que ajuntar. O crente, ele tem que focar. E esse é o primeiro ponto da mensagem desta noite: não perca o foco. Porque o ímpio, ele está desfocando. O ímpio está saindo do propósito. Essa é uma palavra, mas nós somos justos. Por que somos justos? Porque fomos justificados. E se somos justificados, a Bíblia diz que temos paz com Deus. E se somos justificados, quer dizer também que nós somos comprados por um alto e precioso sangue, aleluia. Isto quer dizer o quê? Temos que ter um foco. E o nosso foco tem que ser agradar o coração de Deus e nos juntar, e nos unir, e chamar a existência, estar em concordância, trazer as coisas do Senhor como prioridade em nossas vidas. Assim o reino de Deus virá, a palavra de Deus se cumprirá, e haverá promessas de Deus se cumprindo, não só na nossa vida. Mas sabe o que é tremendo? A Bíblia diz que o justo herdará a terra, e a sua descendência também herdará com ele. Olha que bênção. Você anda com Deus, tua família é abençoada, porque você anda com Deus. Você toma uma decisão em Cristo, a tua geração é santificada, a tua geração é transformada. Mas para isso nós não podemos, aleluia, perder o foco. Diga comigo: eu não posso perder o foco. Irmãos, não perca o foco da adoração, não perca o foco das coisas do Senhor no teu coração. Temos que estar focados. Foco é algo tremendo. Muitas vezes você está no mesmo lugar, mas o diabo quer distorcer o teu foco. Sabe, semana passada, na sexta-feira, eu fui lá no oftalmologista, o famoso oculista, e ele estava cuidando aqui do meu probleminha, meu não é, está na mão de Deus, e ele estava dizendo assim para mim: vai lendo a letra. E a Débora está do lado, a Débora é sarrista, viu? E aí eu comecei a errar todas as letras, porque eu não estava enxergando nada, né? E aí, fala, a primeira eu acertei, segunda, já errei. Ela do lado, o negócio estava feio. Primeira na hora eu falei que, uma perninha só, né? Não errei tanto. Então, eu estava ali no oftalmologista, e Deus começou a confirmar a palavra de domingo ali. Porque sabe o que está acontecendo com muito crente? Está no lugar, está no propósito, mas a mente está fora do propósito. A cadeira que eu estava sentado no oftalmologista era a mesma que eu acertei a letra, a primeira que ele pôs grande, foi a mesma que eu errei a letra.
Sabe o que eu vejo? Que tem muito crente que está dentro da igreja, tem muito crente que está sentado no mesmo lugar, mas está perdendo o foco e está saindo do propósito de Deus. Deixa eu pôr meu óculos para não perder o foco. Daqui a pouco eu vou cair aqui. E aí, irmãos, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você perde o foco e você perde a bênção. E o Deus da bênção só vai trazer a bênção se você estiver focado. O que o apóstolo Paulo prega? Esquecendo-me das coisas que para trás ficou, prossigo para o alvo. Vai ter bênção? Quem tem alvo, quem tem foco. Eu digo para você, pegue o teu alvo e o teu foco e alimente. Com o quê? Palavra. A palavra vai alimentar o teu foco. Ah, pastor, eu tenho um sonho, talvez aos meus olhos seja impossível. É impossível? Alimente. Alimente com a palavra, porque a palavra é tremendo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus é a adrenalina que vai entrando na sua veia espiritual. E você vai crescendo, você vai se enchendo do Espírito Santo. Você vai crescendo. E talvez aquilo que os teus olhos via como impossível, comece a se tornar possível. Porque a Bíblia diz que a fé remove montanhas. A questão não era o oftalmologista dizer para mim, Paulo, senta mais para frente ou senta mais para trás. A questão era o ponto de vista. Ele foi só mudando ali e aí eu fui saindo do foco. Por quê? Porque não estava mais ao meu alcance. Espiritualmente, muitas vezes o crente sai do foco. E quando ele sai do foco, ele não sai do foco do líder. Ele não sai do foco do pastor. Ele sai do foco de Deus. Ele sai do centro da vontade de Deus, e a Bíblia diz que o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo, e é isso que eu temo como pastor, é quando as pessoas saem do foco, e não alimentam mais o foco, porque deixa a circunstância entrar. E aí, contando a última parte do oftalmologista, sabe o que ele falava para mim? Ele ficava perguntando para mim, tá bom? Tá bom? Você está enxergando? E eu falava, aquele lá estava melhor, muda a lente. Eu ficava falando com ele assim. Sabe, irmãos, nós temos que ser sinceros. Nós não podemos deixar o inimigo. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento. Se eu chegasse para ele e falasse, estou vendo, e não estivesse vendo, ele ia acreditar. Sabe o que muita gente está fazendo? Aceitando a proposta do diabo. Aceitando o que o diabo está fazendo. Deixando o diabo ganhar espaço na sua visão, e visão é algo tremendo, é a partir da visão que as coisas acontecem. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O diabo tem a estratégia de atacar a visão, porque ele ataca a mente, ele atrapalha o entendimento, e as pessoas estão perdendo o foco. E se eu chegasse para ele e falasse, olha, estou enxergando tudo, eu não estava enxergando nada, tinha uma hora, e ele falou, fala aí, e eu comecei a chutar, falei, ó, 1, 2, não era número, é letra. Eu falei, tá bom. Mas eu comecei a chutar. Sabe o que muita gente está fazendo? Está fazendo o que eu estava fazendo, está chutando. Temos a palavra que é guia, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a gente está tentando achar um caminho onde não tem caminho. Se o caminho era só dizer para o médico, muda porque eu não estou enxergando nada. O teu caminho é dizer, Senhor, vem o teu reino, eu preciso da tua ajuda, me capacita, faz em mim a tua vontade, para que eu não perca o foco, porque se você perder o foco, vai acontecer o problema daquilo que eu disse domingo passado, incredulidade, impedimento, portas fechadas. Esses 3 problemas, mais uma vez, vão escravizar a tua mente, e o teu coração vai estar escravizado, e todo o propósito de Deus, que poderia ser bênção, aquilo vai começar a entrar como um roubo na tua vida. E Deus não vai cumprir o propósito. Por quê? Porque você não está mais com a mente com a fé, não com a mente no foco, não com a mente na palavra, mas a tua mente está em incredulidade, impedimento, portas fechadas. Você sai lá na rua, liga a televisão, incredulidade. Você ouve manifestação, impedimento. Se você colocar na tua mente e colocar os teus olhos, impedimento, incredulidade, portas fechadas, assim você será. Mas se você colocar a palavra, a Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. O que vai sair de dentro de você? Coisas poderosas. Você vai começar a enxergar com os olhos espirituais, não nos atentando naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Porque aquilo que nós vemos são coisas temporais, aquilo que nós não vemos são coisas eternas. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram.
O foco está em crer e chamar à existência as coisas que não são para serem e ver aquilo que ninguém está vendo, com a mensagem que você me mandou há pouco. É ver aquilo que ninguém está vendo. É você olhar com a visão espiritual ao ponto de entender que a vontade de Deus está acima da vontade da realidade. Aleluia! O que você está vendo nessa noite? A tua realidade ou os olhos da fé? Você está vendo o problema ou está vendo o que Deus pode fazer? Sabe qual que é o problema? Mais uma vez eu volto a falar. Tem gente que está com problema porque está espiritualizando tudo. Outros porque estão materializando tudo. O segredo é discernir. A palavra nos ajuda, o foco. Senhor, me mostra o que é espiritual. Me mostra também o que é físico. Exemplo. Você limpou a tua casa faz 3 meses. Está com poeira lá. Você chega hoje à noite e repreende o demônio. Passa um pano e um veja e resolve, né? Não é verdade? É físico. É a vassoura nele, cloro ativo. E lava lá o quintal e resolve a parada. Ah, pastor, meu carro está tão sujo, o inimigo está furioso. Ah, quanto tempo você não lava? Faz uns 6 meses. Não é o inimigo, não. Você pode morar no céu, tua carruagem vai ficar com poeira, se você não der um jeito nela. Então, irmãos, o que quer dizer? Quer dizer que estão coisas físicas. E também tem coisas que são espirituais, que nós temos que discernir. Por exemplo, lá na tua casa está quebrando tudo, o inimigo está cantando solto. Espera aí. Tem coisa que quebra, não é verdade? Não queira que aquele prato lá, né, irmã, que você ganhou com 40 anos atrás, esteja pronto até hoje. Uma hora o prato vai quebrar, o copo vai quebrar, não é assim? Tem gente que está lá, olha, esse jogo de louça eu ganhei quando eu casei. Ah, irmão, quanto tempo você casou? Olha, eu casei em 62. Olha, pastor, e esse jogo aqui, uma hora vai quebrar. Isso não é espiritual, isso é físico. Você tem uma criança pequena, deixa do lado lá, né, um vaso do lado do rack. A criança passa, esbarra e deixa, ô demônio, você está sujo. Não é o demônio não, é o físico. Mas tem coisas que são espirituais. Por exemplo, tem casa que o diabo está cantando solto, está quebrando tudo. Nada, todo mês há um roubo. Aí, a legalidade. Aí é espiritual. Aí é hora de a gente alimentar o foco e entender. Senhor, me mostra. Porque eu estou errando, eu estou sendo roubado. Então não vou ser mais roubado, porque está uma quebrança em casa, uma coisa quebra, é a televisão que queima, é a máquina de lavar que quebra, é o carro que quebra, acontece isso. Aí é espiritual. Aí tem que ser revisto. E aí nós vamos encontrando o quê? O ponto de equilíbrio, que vai facilitando a gente de alcançar o foco. Quantos crentes, amém? Outro ponto nesta noite, vamos para Hebreus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Quem está na expectativa do que Deus vai fazer na tua vida? Deus vai fazer coisas lindas na tua vida. Você mesmo vai ficar surpreendido, amém, Marçal? Você mesmo vai ficar de boca aberta. Você mesmo vai dizer, meu Deus, que mistério é esse? Mas é Deus cuidando de você, zelando por você, trabalhando por você, abrindo as portas. Você crê? Diz amém. Amém. Tem um amém aí que não passou da lâmpada. Dá um amém aí. Amém. Leva o teu amém até o céu, amém, irmão? Aqui tem gente que pensa que na igreja está escrito assim, proibido dar glória a Deus. Mas não está escrito não, ô glória. É isso aí, aleluia, amém. Cadê o irmão? Está no banheiro? Dando glória lá? Ô glória, Deus é bom. Amém. Hebreus 10, 25. Glória a Deus. Eu quero ler esse texto e trazer para nós alguns entendimentos. Essa semana eu estava lendo e tirando várias versões dessa passagem bíblica para nós aprendermos um pouquinho mais. O primeiro ponto que a gente viu é não perder o foco. E o segundo e terceiro ponto eu tiro nesse texto e nós já encerramos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu estava analisando esse texto também tem a conotação de você ler ele assim. Outras versões, talvez alguns que estão aí com a Bíblia, vai ler do jeito que eu vou ler agora. Não abandonai a congregação ou assistir reuniões, como é costume de alguns, antes animando, nós lemos aqui admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, e algumas versões, o grande dia.
Eu estava tirando e dividindo esse texto em 3. Eu queria que você colocasse esse texto, está lá? Não abandonando ou não deixando a nossa congregação. O que quer dizer isso? Segundo ponto, congregar. Se você quer ter uma atitude no meio da crise, congrega. Porque hoje, a maior igreja no Brasil, sabe como é o nome? A igreja dos desigrejados. Isso é sério. É o povo que não tem igreja, que não tem compromisso. E aqui é diferente, não abandonando a assistir culto. Não está falando isso, está falando de congregar. Sabe o que é congregar? Salmo 1. Árvore plantada junto a ribeiro de água, somente árvore plantada dá fruto. Então eu aprendo o quê? Segundo ponto, congregar é necessário. Porque a igreja tem promessa. E se eu quero me poupar, me esconder da crise, eu tenho que estar no lugar da promessa. Porque a Bíblia diz que as portas do não prevalecerão contra não é contra a empresa. E quando eu estou na igreja, eu sou árvore plantada, então eu estou debaixo da promessa, eu estou abençoado e a bênção do Senhor vem sobre a minha vida. E eu não entro no modismo dos desigrejados. Ah, pastor, mas olha, Deus está em todo lugar. Ah, eu posso assistir o vídeo lá, essa palavra não vai para o YouTube? Vai, você pode assistir. Mas digo até para você que está só ouvindo no YouTube, toma vergonha e vem para a igreja. Por quê? Porque tem gente que está esperando essa mensagem para o YouTube para ouvir. Irmãos, vai ouvir, mas a unção do momento aqui é para mim e para você. Quem perdeu não vai receber. Isso é bíblico, irmãos. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Sabe o que é o alguns? Massa de manobra. Não tem nem nome, né? O que você é, irmão? Você é um membro da igreja? Você vai dar fruto na igreja? Ou você vai ser a massa de manobra? Sabe o que é massa de manobra? Numa estatística, é o brancos e nulos. É aquele que não tem nem nome. É aquele que não tem opinião. É aquele que faz o que os outros fazem. Então tem alguns que está debaixo desse costume. E sabe o que eu aprendo? Costumes e tradições invalidam a palavra. Não é o que está escrito? Tem muita gente que está saindo do propósito e está invalidando a palavra. Sabe o que você faz quando você invalida a palavra? Anula a graça de Deus. E aí você deixa de ser árvore plantada para ser planta artificial. Tem muito crente que é isso aqui. É bonito por fora, mas não tem raiz. Tem muito crente que está deixando a congregação, abandonando a palavra, abandonando o congregar, saindo do foco, ouvindo as multidões e está envaidecendo a alma. Porque não é o que a Bíblia diz, Anderson? As muitas vozes envaidecem a alma, mas na multidão de conselhos há... Então tem muita gente que está envaidecido, achando, eu estou certo, agora não vou mais em igreja nenhum, Deus está em todo lugar, Deus fala comigo, eu não preciso me firmar. Então olha o que está acontecendo com você. Mas se você permitir, Deus pode trabalhar. Por quê? Porque nós somos um corpo. Quantos crentes, amém? Antes, animando, admoestando uns aos outros, ou seja, o forte, Romanos 15:1, ajuda o fraco e leva de volta ao centro da vontade de Deus. Olha que tremendo a parte B, admoestando uns aos outros. Você quer sair da crise? Terceiro e último lugar, permita ser ministrado. Tem muita gente que não permite ser ministrado. Muitas vezes tem o foco, até congrega, mas não permite ser ministrado. Quando você não permite ser ministrado, sabe o que você está dizendo? No mundo espiritual, do meu jeito está bom. E o jeito de Deus vai ficando de lado. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a parte C do versículo, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai vir buscar a igreja dele. Os desigrejados não têm promessa para ir para o céu. Amém ou não amém? Amém. E a igreja de Cristo, ela é chamada na Bíblia de noiva. Quem é noiva diz amém? Amém. Deus não vem falar que ele vai buscar amante. Os desigrejados até gostam da igreja, mas não são noivas, são amante. Deus não tem compromisso com amante.
Deus tem compromisso com noiva. Deus vai vir buscar noiva. Quem congrega é noiva. Quem dá fruto é noiva. Quem tem raiz é noiva. E aí Deus vai vir buscar. E aí? Eu só vou na igreja lá, assisto o culto. Tem um compromisso não. Então você não é noiva, então você é amante. Cuidado com o grande dia, talvez você fique. Talvez no grande dia você não vai subir para o céu porque você não tem compromisso. E a promessa é que ele vem buscar quem? A sua noiva. Quem é noiva diz amém. Glória a Deus. Olha que noiva bonitona ali, ó, de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ele vem buscar a sua noiva. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que fala assim: pastor, mas estar enraizado na igreja é difícil. Claro que é, irmãos. Você dá fruto, a árvore tem que ter muita raiz. Quantos já estudaram a plantação do carvalho? Já estudou? Ele fica um pouco para fora, mas a maior parte do carvalho ele está dentro da terra. Quando o vento bate, o carvalho ele bate de uma forma tão grande o vento que ele quase toca no solo, mas ele não quebra. Por que ele não quebra? Porque a raiz dele é tão forte que dá elasticidade. Quando vem o vento, pá, mas ele não quebra. O que a Bíblia diz que o Filho de Deus é? Como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, eu estou firme no Senhor, o vento pode bater, eu posso até bater quase no solo, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Esse é o cristão bom. Esse é o cristão que vai viver a promessa de Deus. Abrindo o coração, falando aqui como Paulo, já estou curado disso, Deus já tratou, mas foi a área no momento da minha vida que me machucou muito. Quando Paulo prega para Timóteo e vai falar da realidade da igreja para ele não fala para ele assim: olha, a igreja só tem coisas boas, fica firme que você será abençoado. Paulo é realista. Paulo diz: na igreja vai ter coisa boa, mas na igreja vai ter problema e vai ter hora que o solo vai estar espinhoso e vai doer. E uma hora ele usa a expressão: participa comigo dos meus sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. Sabe o que acontece com muita gente? Participa da igreja na hora do bem bom, na hora que está tudo bem, na hora que a igreja está crescendo, na hora que a coisa está bombando, na hora que a igreja está fluindo, participa. Mas na hora que a igreja passa por um problema, cai fora. Foi o que aconteceu com muita gente, que fizeram com a minha família, quando minha mãe faleceu. Muitos chegaram e disseram assim: eles não têm fé para orar para ela ser curada, vai ministrar a minha vida. Na hora que mais a igreja precisou da pessoa, aí a gente viu que ela não era igreja, porque ela não participou dos sofrimentos. Sabe quando você vê que você é igreja? Quando você vem para a igreja, quando tudo está bem, quando tudo te motiva, quando tudo te alegra e quando tudo dá certo, mas você vem para a igreja e você faz parte da igreja quando tudo está mal, quando você está a fim de cair fora, quando você está passando por um momento complicado, você continua sendo igreja porque você participa com a igreja dos sofrimentos. O apóstolo Paulo ele diz assim: eu trago no meu corpo as marcas. A gente pensa que é marca, que era medalha, que era marca troféu. Não, era marca chicote, era marca pancada, era marca picada de cobra, era marca que doía. Eu digo para você, se você quer vencer a crise, esteja na igreja, mas aprenda que a igreja, ela tem que ser vista menos como um tribunal e mais como um hospital, um lugar de tratamento. E não é esse hospital de especialidade que só vai gente bonitinha não, é o hospital PS mesmo, onde vai gente caindo o braço, onde vai gente com metade do cabeça para fora, onde vai gente com o dedo amputado, onde vai muita gente, e nós temos que nos preparar como igreja, porque no grande dia Deus vai vir buscar a igreja, e na igreja Deus vai encontrar, eu creio, no meio desta igreja, prostitutas, que vão estar se arrependendo, e o Senhor vai levar para a glória, pessoas que estavam nas drogas, que vão se arrepender, e Deus vai levar para a droga, góticos, muitas vezes pessoas rejeitadas pela sociedade, a igreja vai ser o lugar de apoio para essas pessoas, a igreja, ela tem que ser menos tribunal, ela tem que ser menos oficial de justiça, ela tem que ser mais amor, ela tem que ser mais hospital, mais pronto-socorro espiritual, ao ponto de receber as pessoas, ministrar as pessoas. Se nós queremos nos poupar da crise, nós temos que dizer: Senhor, eu quero ser a tua imagem, e ser a imagem do Senhor não é ficar só dentro da igreja, é estar na igreja, ser a igreja e viver o propósito de Deus para a igreja. Eu te faço uma pergunta:
Se você ficasse sabendo que na igreja tem uma pessoa que um dia, anos atrás, meses atrás, foi pedófilo e hoje está liberto. Tem muita gente, Débora, que diz glória a Deus, mas tem muita gente que diz, não vou mais lá, porque eu tenho um filho pequeno, Deus me livre, eu vou cair fora. Está vendo a igreja como muito supermercado. Vem na igreja para buscar algo. A igreja não é lugar, irmão, para buscar. O buscar é a essência de Deus, porque Ele é galardoador daqueles que A igreja é lugar de dar. É lugar de dar a adoração, de dar o louvor, de dar o melhor. É o lugar de congregar, é o lugar de buscar o Senhor, de se fortalecer e de ter a bênção de Deus. E para terminar eu digo, se fortalecer no Senhor é como um avião. Tem duas asas. Primeira asa é a asa da palavra. Disse isso. Deus acima de tudo e a sua palavra. Qual que é a outra asa? A igreja. Se você tiver essas duas asas, o teu avião vai decolar e vai subir bem alto. E a crise pode estar o que for, você vai estar em Cristo, e nenhuma arma forjada, eu profetizo, prosperará contra a tua vida, porque sobre a tua vida haverá a bênção do Senhor. Amém? Que você esteja disposto ou disposta a passar junto com a igreja momentos bons e momentos ruins. Momentos como muitos fizeram com a minha família, estamos juntos. Mas muitos não esperaram quase nem o enterro. Minha mãe foi enterrada, na outra semana, olha, meu tempo aqui acabou. Então nós vimos que a pessoa não estava na igreja por causa da igreja, estava por causa do homem. E eu digo para você, se a tua espiritualidade estiver baseada em um homem, talvez eu espero estar aqui na quinta-feira pregando a palavra, mas se o Senhor me recolher antes, se a tua vida espiritual estiver baseada em mim, você pode olhar para mim, segundo a Bíblia eu sou autoridade espiritual, segundo a Bíblia sou cobertura espiritual e segundo a Bíblia sou humano também. E diante da minha humanidade, isso mostra que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, porque eu posso estar na glória com o meu Senhor. E talvez Deus vai colocar você. E você não pode estar aqui porque eu estou, ou porque o outro está, mas porque Cristo está aqui essa noite. E Ele é o cabeça de todo o corpo da igreja. Tem gente que fala, mas Cristo é a cabeça, o pastor é o pescoço. Eu não me entendo assim. Eu me vejo como parte do corpo tão importante quanto você. E eu vejo que eu sou pastor, mas acima de tudo eu estou pastor. Porque um dia que o Senhor me levar, eu não estarei mais pastor. Eu serei filho do Senhor. Eu serei noiva. E antes de eu ser pastor, eu sou humano e sou noiva como você. E se pecar, serei julgado como você. Da mesma forma, e tenho a direção de Deus, mas não tenho toda a razão de Deus. Toda a razão de Deus está na palavra. A palavra e a igreja vai fortalecer a tua vida nesse momento de crise. Se você está passando por uma crise, coloque o teu coração no altar de Deus. Coloque os teus planos no altar de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe. Que Ele te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Te dê a paz. Que Ele te fortaleça ao ponto de você ser esta igreja que ama. Ser essa igreja que recebe, que acolhe, que cumpre o propósito. Porque ser pastor é uma bênção. Mas algo que muitas vezes dói meu coração, de ver pessoas passando necessidade. Porque enquanto tem uns que tem tantos, tem outros que não tem nada. Muitas vezes estou na igreja e aí alguma irmã, algum irmão fica esperando eu terminar de pregar para vir falar comigo e vir falar, pastor, será que o pastor tem o dinheiro para mim comprar o leite para o meu filho? Será que o pastor pode me ajudar? Eu preciso do gás, eu não tenho gás para fazer comida. A igreja, na palavra, é o ponto de apoio social.
Claro que nós temos que saber como ajudar, nós não podemos ser displicentes, senão a gente estraga as pessoas. Ajudar é gerar crescimento, ajudar não é dar. Dar faz parte do ajudar no crescimento. Mas muitas vezes eu vejo isso como pastor. Eu vejo que tem pessoas que não se importam com o próximo. Porque talvez lá na tua casa você tenha um pacote de macarrão para hoje, e talvez amanhã, se quisermos comer macarrão, tem outro. Mas talvez tem irmãos aqui na igreja que está me ouvindo, que não tem 1 litro de leite para dar para o seu filho. E muitas vezes as pessoas acabam o culto e nem esperam. Vamos ver, Deus quer operar. Será que Deus vai falar comigo? Vai me mostrar uma pessoa para mim dar uma oferta, dar uma ajuda? Porque nós somos a igreja, templo do Espírito, não é só o pastor. Acaba o culto, já vai embora, porque tem um compromisso, porque eu tenho para fazer isso, aquilo, e sai do propósito. E muitas vezes naquela noite, Deus não trouxe você só para reunião. O que é reunião? Abertura, louvor, palavra, oferta, oração, apelo. O Senhor trouxe você aqui para ajudar uma viúva, uma mulher que muitas vezes vai embora e na hora dela ligar o carro não pega. Uma mulher da igreja que vem e muitas vezes o pneu do carro dela está furado. E muitas vezes tem irmãos com tanta pressa que vai embora, vê a irmã lá sozinha, tentando arrumar o pneu, não consegue nem pegar o step direito e passa pela irmã e vai embora. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que ser igreja é ir a uma reunião. Ser igreja é a nossa vida. E muitas vezes Deus vai dizer para você, não vai embora, fique, porque eu quero operar através da tua vida. E você não vai entender por quê. E aí numa hora você vai embora, ainda não entendendo por quê, chega lá fora, a irmã não consegue ligar o carro. E você como homem tem que fazer a irmã ajudar a empurrar o carro, para o carro da irmã pegar no tranco. E ali você foi usado por Deus. Talvez uma irmã vem sozinha na igreja e ela mora longe, ela pega o ônibus. E talvez você vai ser instrumento de Deus para acompanhá-la até o ponto, ou para dar uma carona para a casa dela. Ser igreja não é só ir a uma reunião, é viver a igreja. É você ver a igreja, é você não julgar. Talvez você veja na igreja uma necessidade e muitas vezes culpa, isso é culpa do louvor, isso é culpa da diaconia, isso é culpa do pastor. Não, eu faço parte da igreja. Se eu faço parte da igreja, eu vou dar o meu melhor, eu vou orar e eu vou mobilizar alguma coisa para poder ajudar quem precisa. Existem muitos na igreja que ainda não estão no congregar, estão como espectadores de um culto, irmãos. E eu digo para você que o maior problema da igreja brasileira, e já aconteceu na igreja europeia, e há um medo muito grande de acontecer na igreja brasileira, é a questão da sucessão pastoral. Porque hoje muitas grandes igrejas históricas estão fechando. Por quê? Porque não se preparou pessoas. Ou quiseram se preparar, mas ninguém quer ter compromisso com Cristo. As pessoas querem ir hoje ser usados por Deus num palco, Guilherme, quando está lotado com 30 mil pessoas. Sabe, as pessoas não querem ser usadas por Deus ao ponto de ir numa favela, de uma periferia, visitar uma família e lá ganhar uma alma para Cristo. Sabe, se tem feito na igreja brasileira muitos pregadores de eloquência, muita gente que canta muito bem e toca muito bem, poucos pastores, poucos adoradores que aceitam pagar o preço que Jesus mandou pagar. Talvez você diz, pastor, você vai lá para o Ribeirinho, quantas mil almas? Não, muitas vezes não chega a 100. Ah, pastor, mas vocês investem tanto por causa de 100? Investiria o dobro por causa de uma. Porque se Jesus tivesse que morrer na cruz do Calvário por você, hoje, Ele morreria. Mesmo você e eu, sendo cheio de falha e de pecado, Ele nos ama de uma forma incondicional e nos comprou por um alto e precioso sangue. Ser a igreja é você andar a segunda milha. Ser a igreja é dar um tapa na tua face, dar o outro lado. Ser a igreja é você estar diante do Senhor e conduzir a arca de Deus ao ponto do propósito do Senhor se cumprir. A minha oração é que nesta noite nós possamos entender, como disse esses dias, que temos que ser gigante nas atitudes e anão nas palavras.
Não há não nas atitudes e gigante nas palavras. Que a gente possa falar menos e agir mais, porque quando a gente age mais, Deus vem com a sua glória, vem com o seu poder, vem com a sua unção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz.